Quer descobrir como trabalhar na prática e com segurança em qualquer sistema do DP? Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito no Instagram, no Coisas de RH e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender a executar os cálculos e processos de DP na prática e atuar na área com segurança, você está no lugar certo, porque é isso que a gente vai ver aqui hoje, muito conteúdo e muita prática. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você precisa aprender para trabalhar na prática e com segurança em qualquer sistema de DP. Para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo, porque assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Quando a gente fala de segurança no departamento pessoal, muita gente acha que precisa só aprender o sistema, que isso aí vai resolver a vida, né? Que vai ser uma profissional top, que vai ser segura, que vai saber trabalhar em qualquer lugar. Mas a verdade é que o buraco é muito mais embaixo, tá? Não basta você conhecer apenas o sistema, né? A gente tem essa impressão de achar que conhecer o sistema é tudo, mas na verdade vai muito mais profundo que isso, né? Para ser um bom profissional de DP, para executar os cálculos e processos com segurança, você precisa saber como fazer na mão e também o porquê de estar fazendo. Além, é claro, de saber mexer no sistema. O sistema ele passa a se tornar um detalhe. Vou te contar uma história que aconteceu comigo para você entender que eu não estou falando por falar, é porque é real mesmo. Quando eu comecei a trabalhar no DP, eu também achava que saber o sistema era tudo. E eu ficava maravilhada, que eu queria saber fazer folha no sistema, eu queria saber mexer, né? Queria saber como é que calculava uma guia, como é que gerava. E aí o que aconteceu? Eu trabalhei muito tempo como enviando informações para a contabilidade. Não era a gente que fazia o fechamento da folha. Nós tínhamos acesso ao sistema, mas não tinha acesso aos menus para mexer e para calcular, só para gerar relatório, conferir e tudo mais. E aí, depois disso, a folha foi internalizada e a gente passou a fazer o fechamento. E aí, o que eu descobri? Que eu já sabia muita coisa. Por quê? Eu sabia como é que funcionavam os cálculos na mão, tudo que a contabilidade fazia eu tinha que conferir, então eu sabia se estava certo ou não, né? Se tinha algum problema ou não. Eu sabia onde que eu tinha que ir para ir lá gerar um arquivo de CFIP e tudo mais. Então, assim, no fim, eu descobri que eu já sabia muito mais e eu tinha esse medo de achar que eu não ia conseguir fechar a folha de pagamento porque eu não tinha acesso a esses menus do sistema. E é por isso que eu sempre falo, né, tanto para as minhas alunas quanto aqui nas minhas redes sociais, focar em aprender apenas o sistema no DP é um grande erro, porque você não vai se tornar segura. Como é que você vai saber se o sistema está calculando uma hora extra correto, uma rescisão corretamente, se você não sabe como que tem que ser o cálculo? Se o sistema trazer lá para você um resultado X e você não souber que o resultado deveria ser Y, não vai adiantar de nada saber fazer uma rescisão no sistema. Até porque, o que eu sempre falo, né, para as minhas alunas e também quem já me acompanha há tempo sabe, no momento que você for fazer um teste prático, uma entrevista, algo do tipo, você não vai calcular uma rescisão no sistema. Eu já trabalhei em suporte de folha de pagamento e no momento do processo seletivo não me perguntaram nada do sistema e era para trabalhar no suporte do sistema, ou seja, eu precisava saber muito mais de legislação, de cálculo e entender o processo do que saber mexer no sistema em si. Inclusive, tinham pessoas que, assim como eu, nunca tinham trabalhado com suporte, mas entendiam muito de departamento pessoal. E era isso que a empresa em si buscava. Primeira coisa que a gente precisa saber, se a gente quer trabalhar em qualquer sistema, trabalhar com segurança no DP, é tirar essa imagem, essa crença que você tem que saber determinado sistema, senão não vai ser uma boa profissional. Quando a gente é aquela profissional que só sabe fazer no sistema, na verdade você vai se tornar ainda mais insegura que se não souber nenhum sistema, né? Se não aprender nenhum sistema na prática. Por quê? Porque é o que eu falei, não vai saber se está certo, se não está, né? E corre um grande risco de você trabalhar no automático. Eu imagino que comigo, né? Ir lá e apertar no botão, processar 300 rescisões, processar várias folhas de pagamento, mas não saber o que está fazendo. Está trabalhando no escuro. Então é muito mais perigoso quando a gente se apoia nessa ideia que tem que saber, né, aprender a fazer folha apenas no sistema. Em todas as entrevistas que eu participei, se eu não conhecia o sistema, eu deixava isso bem claro,
né? E uma vez uma própria coordenadora falou para mim assim, que eles estavam buscando uma pessoa que soubesse de legislação, que soubesse se comunicar, atender bem os clientes e que o sistema eles estavam dispostos a ensinar, porque estava muito difícil de encontrar um profissional bom. Até tinha profissional bom que sabia mexer no sistema, mas não tinha essas outras habilidades, esses outros requisitos que eles procuravam. Então pensa, se a própria empresa estava disposta a ensinar o sistema, né, a pessoa só precisava atender os demais requisitos, é porque isso que eu tô te falando é uma realidade que acontece aí nas empresas que a gente vê por aí. Quando você sabe fazer na mão, você se torna muito mais segura para participar de processos seletivos, para argumentar nas entrevistas, para fazer os testes práticos e para trabalhar em qualquer sistema. Porque como eu falei lá no comecinho desse vídeo, o sistema vai ser um detalhe. Essa empresa que eu falei que eu trabalhava como suporte, eu não conhecia o sistema 1 ano antes de entrar nela. Então pensa, eu participei de uma entrevista para uma outra empresa e usava esse sistema aí, dessa empresa que depois eu passei a ser suporte. E eu não conhecia, aprendi o sistema do zero, mas eu sabia o que o sistema tinha que fazer. Eu sabia como é que era um cálculo de folha, eu sabia como é que era um cálculo de férias, como é que era um cálculo de INSS, tudo ali que o sistema tinha que fazer eu sabia. Eu só precisava aprender os botões do sistema. E aí, dito e feito, falei isso, deixei isso bem claro na entrevista. E as entrevistas que eu participei, como eu passava muito essa segurança, né, de estar falando, as pessoas apostavam em mim mesmo se eu não soubesse mexer no sistema. E foi o que aconteceu. Eu me virei, aprendi a fazer e consegui entregar a folha. Até teve gente que achou que eu não conseguiria, né, por não conhecer o sistema, porque tem esse pensamento que tinha que saber. E depois eu passei a dar suporte do sistema. Então pensa, para quem não conhecia, em menos de 1 ano eu estava dando suporte, ajudando os demais clientes aí de departamento pessoal, que eram o papel que eu fazia antes, né, como analista. Além disso, vai te abrir outras oportunidades que você às vezes não enxerga, né? Às vezes você tá tão limitada, sabe só mexer no sistema X. Mas quando a gente conhece, de fato, o cálculo, como ele tem que ser, o porquê que o cálculo tem que ser dessa forma, você vai abrir um leque de oportunidades gigante e vai poder trabalhar em qualquer empresa, em qualquer lugar e em qualquer sistema. É claro que existem algumas vagas que vão exigir conhecimento naquele sistema, porque certamente a pessoa está saindo, então precisa de alguém que já conheça para minimizar esse impacto da saída de alguém, ou então precisa, né, para ontem, uma vaga ali que não tem alguém para parar para ensinar. Mas não é esse o fator determinante na maioria das entrevistas, tá? Eu conheço várias pessoas que foram contratadas sem saber mexer no sistema porque demonstraram que tinham segurança, que sabiam fazer na mão e sabiam fazer na prática. Inclusive, tenho alunas que já me relataram isso, né? Tem uma aluna que veio me falar isso no direct, que ela foi nesse argumento que eu falei, que ela sabia fazer na mão e ela conseguiu a oportunidade, tá? E aprendeu a mexer no sistema, nunca tinha fechado folha, com os conhecimentos que eu passei, com a segurança que ela obteve, né, no DP Descomplicado, ela conseguiu a vaga e aprendeu no sistema. Isso abriu uma porta gigante para ela. Então eu quero te dar umas dicas aqui hoje pra gente conseguir fazer isso. Primeira dica, eu já falei, mas vou falar sempre, é você focar em aprender o DP raiz, né, que é o DP na mão. É saber fazer os cálculos na prática. O que é saber fazer os cálculos na mão? Significa que eu vou ter que calcular 1000 folhas de pagamento na mão para saber fazer? Não, significa saber fazer o cálculo, porque vai chegar lá no momento da entrevista, do processo seletivo, você vai ter que fazer lá na mão. O que cai principalmente? Cai férias, cai rescisão, cai INSS, cai imposto de renda, então você vai ter que saber fazer na mão. Às vezes eles deixam usar a calculadora, né? Geralmente deixam, mas mesmo assim não adianta nada ter a calculadora ali e não saber como é que tem que fazer o cálculo. Então assim, focar aprender na mão é isso, é saber como é que os cálculos têm que ser na prática e além disso, por quê? Por que eu tenho que considerar esse percentual de hora extra? Vai ter muitas vezes pegadinha lá no enunciado da questão, né, num teste prático, vai ter lá, hora extra 60%. Se você não tá ligado, vai que você aprendeu que é só 50%. Não é. Então precisa focar em aprender o DP na mão mesmo, saber fazer o cálculo na prática, saber o porquê de cada coisa e não só fazer por fazer, tá? Essa é a primeira dica, é a dica que eu vou dar sempre para você aqui. A segunda dica é não queira aprender apenas um determinado sistema, né? Às vezes a gente fica ali, eu tenho que saber
tal sistema, né? Inclusive eu falo por experiência própria, porque eu achava isso, que se eu não soubesse mexer naquele sistema ali, eu não ia conseguir oportunidade, mas não, na verdade eu consegui uma oportunidade para aprender a mexer no sistema a partir da minha experiência anterior, de saber fazer na mão, da segurança com que eu me posicionei na entrevista, e é assim que você vai conquistar. Então não se limite a querer saber apenas o sistema. Por quê? Se você só sabe o sistema A, na hora que você vê uma vaga que está pedindo só o sistema B, você vai ficar inseguro, porque você não conhece o sistema B, só conhece o sistema A. Então não se limite a saber determinado sistema. Tem pessoas que ficam a vida inteira trabalhando com o mesmo sistema, mas hoje a gente tem tanta opção de sistema de folha de pagamento, tantas opções aí por região, e aí você vai trabalhar uma hora num sistema, trabalhar outra hora num outro, né? Eu conheço mais de 5 sistemas, então pensa, se eu fosse me limitar apenas àquele que eu queria aprender, eu iria perder certamente oportunidades. E o sistema, ele é tudo igual, ele segue tudo a mesma legislação. Vai mudar um menu aqui, vai mudar um design aqui, vai mudar um layout, em uns vai ser melhor isso, em outros vai ser melhor aquilo, mas a base do sistema tem que ser a mesma. Por quê? Porque tem que cumprir a lei, tem que cumprir o E-Social, tem que cumprir a legislação. Então não se limite a achar que tem que aprender só determinado sistema, porque você vai ver uma vaga lá que pede o sistema diferente do que você sabe, você vai ficar inseguro. E outra dica de ouro, é muito mais fácil aprender a mexer no sistema quando você conhece o embasamento legal. Então não adianta você saber, né, que tem que ir lá no menu tal, mas não saber o que aquele menu vai fazer, qual é o impacto daquilo na folha de pagamento, qual é o impacto daquilo na rescisão, nas férias. Vou citar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei. Tinha uma pessoa que trabalhava no suporte que ela não entendia como é que o cálculo do DP tinha que ser feito. Tá? Ela entendia de programação de sistema, né, de correção de erros do sistema. Então ela dependia totalmente do que eu dizia, ó, tem que ser assim. Agora imagina se eu não soubesse como é que tinha que fazer o cálculo, como é que tinha que fazer aquele processo, como é que tinha que rodar, qual era a base legal por trás daquilo. Nós dois íamos ficar perdidos. Então pensa, é muita responsabilidade, né? Por isso que é muito mais fácil a gente aprender a mexer no sistema quando a gente sabe o que ele tem que fazer, tá? Então o foco tem que ser buscar aprender como que tem que ser com base na legislação. Quando eu falo da importância de focar, de saber fazer na mão, não significa que saber mexer no sistema não é bom. Pelo contrário, né? A gente não é nada sem tecnologia. Hoje nós vivemos um mundo aí completamente digital e eu sou totalmente a favor, né? Sistema e agilidade. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode se tornar refém disso. A gente tem que saber o que está fazendo, tem que saber o que o sistema está fazendo. E não achar que quando eu falo, tem que saber fazer na mão, não significa que eu vou ter que no dia a dia calcular tudo na mão. Não, eu tenho que saber conferir, eu tenho que saber como teria que ser. Como é que eu vou identificar um erro se eu não sei como é que tem que ser o cálculo na mão? Entende? Então é isso, tá? Que eu quero que você grave, que você pense e reflita como é que você está agindo no dia a dia. Tá sabendo fazer na mão? Tá só dependendo de sistema? Tá se limitando a isso? É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai fazer uma receita de bolo na mão e na batedeira ou no liquidificador. No liquidificador vai ser bem mais rápido, você não vai precisar colocar sua força. Mas e se o eletrodoméstico queima e você tivesse que entregar uma encomenda para o cliente? Como é que seria a solução? Se a receita é possível fazer na mão, certamente esse conhecimento vai te ajudar. Afinal, você não vai estar dependendo daquele eletrodoméstico. É a mesma coisa no DP, quando você sabe fazer os cálculos na mão, não vai ficar dependendo de conseguir uma vaga na empresa X que usa determinado sistema, porque o seu conhecimento ele não vai estar condicionado a isso. Às vezes a gente foca energia em querer aprender determinado sistema, mas ainda nem domina a base do DP, os cálculos e tudo mais, e fica frustrada sem saber onde é que está errando. Quando a gente direciona o foco em aprender o DP naquele sistema, acaba fechando o leque de oportunidades. Afinal, existem N sistemas de RH por aí. E eu já ouvi, né, como eu falei de recrutadores, que esse não é o fator determinante para escolher o candidato. Bem, já estamos chegando ao fim desse vídeo e eu quero saber se esse conteúdo de hoje te ajudou, se você ficou com alguma dúvida, se tem algum outro conteúdo que você quer ver por aqui. Então deixa seu comentário aqui abaixo do vídeo, que esse é o seu espaço para se comunicar comigo, tá bom? Eu tô aqui sempre vendo tudo que é comentado. De verdade, espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você e que eu tenha cumprido aí a minha meta de te ensinar, né, te dar essas dicas sobre o DP na prática e atuar com segurança na área. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.